Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um episódio raro aqui no Brasil do Chaves, matando aula no domingo. Pois é, o episódio teve a sua primeira versão em 1975 e tudo começa com a Chiquinha empurrando o Chaves aí para entrar na vila. E quando vem os mesmos, vem fazendo zoada, e a Chiquinha diz para Chaves falar baixo, pois a dona Florinda pode escutar e acabar falando aí para o professor Girafales que os mesmos não foram para a escola. Então, ele diz: como assim a dona Florinda vai falar? Ela diz, você não sabe que ela e o professor Girafales estão comprometidos? Estão, na verdade. E ele diz, como assim, eles estão noivos? Ela disse, ainda não, falta só o professor se declarar e a dona Florinda dizer sim. Nisso, eles estão conversando quando aí a dona Florinda vem entrando na vila também com o cesto, vindo de fazer compras. Nisso, o Chaves ficou paralisado e a Chiquinha correu para pegar uma água, que jogou no rosto aí do mesmo. Quando ela perguntou por que dele estar paralisado, ele ia contar, mas a Chiquinha começou o beliscar e ele de brinde também, claro, né? Beliscou a Chiquinha. E ela diz para ele, escapamos dessa, mas ainda tem outro que pode nos caguetar. E ele diz, quem? O Nhonho. Nisso, o Nhonho vai entrando na vila, toda alegre, sorridente e cantando, e o Chaves recebe com um soco no estômago. O mesmo sai cambaleando e dá de cara com o professor Girafales, que pergunta o que foi que aconteceu e a Chiquinha diz que não aconteceu nada. Nisso, o Chaves fica paralisado de tanto medo ao ver o professor Girafales. O professor Girafales pergunta para o Nhonho o que foi que aconteceu. E ele diz que quando chegou na vila todo sorridente, o Chaves o recebeu aí com um soco no estômago. E o professor diz, mas por quê? Ele diz, eu não sei. Quando o professor vai em direção ao Chaves perguntar o porquê, e diz, Chaves, por que você bateu no Nhonho? Eu estou falando com você. Responde. Ele parece paralisado. A Chiquinha disse, está sim. Só um momento que eu vou pegar um pouco d'água. Nisso, a dona Florinda chega ralhando com Chaves e Chiquinha acaba jogando água nela. Quando ela vai, claro aí, né, brigar com a Chiquinha, ela percebe a presença do professor Girafales e então se derrete todo. E ela diz, professor Girafales, e ele, dona Florinda. E como sempre, ele a entrega um belo buquê de flores, então ela o convida para entrar para tomar aí uma xícara de café. E os dois saem em direção aí da sua casa. E Chiquinha novamente sai, né, aí para poder pegar água para tirar Chaves da paralisia, pois o mesmo encontra nesse estado. Então, ela diz para o Nhonho que eles precisam resolver essa situação. Os mesmos têm que encontrar uma solução para que o professor Girafales não fique sabendo que eles não foram na aula. Então, eles começam aí a pensar num plano para o que dizer caso o professor Girafales pergunte por que eles não foram na aula. Então, eles começam a andar em círculos e aí cada um pensa numa coisa, mas só que na hora ninguém aceita. Até que a Chiquinha tem uma ideia. Eles vão dizer que eles iam caminhando pela rua, de repente teve um acidente e saiu voando coisa para todos os lados e o Chaves ficou nervoso e então ele teve um piripaque e ela não conseguia achar água para que ele voltasse ao normal. Até que uma bela senhora conseguiu um pouco de água de um jarro de flor e ele voltou ao normal. Então, eles disseram, isso não vai dar certo. Então, a Chiquinha e o Nhonho foram para o outro pátio
com medo aí do professor Girafales sair da casa da Dona Florinda e perguntar para eles o porquê de não terem ido. Nisso, o Nhonho começa a chorar. E ele diz: eu estou chorando com pena das pessoas que estavam no acidente. Ela diz: é só simulação, não é de verdade. E aí eles então vão para o outro pátio com medo do professor Girafales vir e descobrir. Então, nisso, a Chiquinha volta e começa a brigar com Chaves. Nisso que eles estão brigando, a Dona Florinda e o professor Girafales vêm e o mesmo já está fingindo que está paralisado. E Chiquinha já correu para o outro pátio e deixou, claro, Chaves no sufoco só. Enquanto isso, Dona Florinda tenta falar com Chaves, que não responde. Então ela diz: eu já sei como resolver. Basta pegar um pouco d'água e jogar no rosto que ele desperta. Então ela vai e pega a primeira vasilhinha com água e joga no Chaves. Mas o mesmo, com medo do professor, continua fingindo que está paralisado. Aí ela diz: posso ser que eu não tenha jogado o suficiente. Então ela vai e pega mais uma vasilha e joga. E Chaves continua fingindo a paralisia. Ela diz: ele diz para ela: não deu jeito. Ela diz: então eu vou fazer a última tentativa e pegar um pouco mais de água. O professor diz: então me dê aqui, espere. Tem métodos mais eficientes, mas enquanto ele fala, o Chaves se move para olhar a água na vasilha. Então o professor percebe e continua falando e o Chaves se movendo. Então o professor tenta jogar água no Chaves, mas o mesmo se abaixa e joga a água acerta aí a Dona Florinda, que acaba, se zangando. E nisso a Chiquinha vem com o Nhonho. E Dona Florinda sai zangada. E ele diz: agora chega, vou contar para o professor. E quando o professor volta com a Dona Florinda, ele diz: o senhor sabe por que não fomos à aula hoje? Eu, a Francisquinha e o Nhonho. E o professor Girafales então responde: sim, vocês não foram à aula hoje, porque hoje é domingo. O episódio